mas agora sim. Então, agora, formalmente, eu gostaria de cumprimentar a todos e a todos, e para aqueles também que depois assistirem esta atividade gravada. Então, sejam todos bem-vindos à atividade do Seminário Internacional de Direitos Humanos e Diversidade na Sociedade Contemporânea. Hoje nós tivemos pela parte da manhã uma atividade muito interessante sobre a questão indígena, e agora à tarde teremos uma nova atividade dentro da perspectiva do direito das minorias, com o tema do ativismo judicial e o direito das minorias nas decisões recentes, ou menos dessas últimas 2 décadas do STF. E nada mais importante do que trazer uma pesquisadora importante dessa temática, tem se dedicado já há bastante tempo, tem uma pesquisa sofisticada, tanto no mestrado quanto no doutorado, sobre esse tema, né? Tem muitos artigos, tem um livro que precisa ser lido sobre essa temática, publicado pela Livre Advogado, né, Clarissa, se eu não estou equivocado, eu tenho esse livro, está aqui no meu horizonte aqui, que é a professora Clarissa Tassinari, que é uma professora do programa de pós-graduação em Direito da Unicinos, da onde a professora Clarissa é egresso, da onde também eu sou egresso no doutorado. Então, Clarissa, é uma alegria poder contar aqui contigo, com a tua participação. Espero que essa seja uma primeira de muitas outras oportunidades acadêmicas de troca, e espero que a gente possa também se ver pessoalmente em breve e você estar aqui para fazer trocas acadêmicas com nossos alunos, as nossas alunas e com os professores. Cumprimentar os meus colegas que estão na sala, os professores e professoras, cumprimentar os alunos do nosso PPG, do mestrado, do doutorado, os nossos alunos de iniciação científica, os alunos da graduação, os alunos e alunas de outros programas de pós-graduação, mestrado, doutorado, ou da graduação, ou visitantes que aqui também se fazem presente. Um abraço aí especial à minha ex-orientanda lá da IESA, Priscila Ibanez, faz tempo que eu não vejo, mas que bom vê-la, Priscila, seguindo e trilhando os caminhos acadêmicos. Os professores ficam muito felizes quando essas caminhadas não se encerram. Então, fica aqui meu caloroso abraço a ti também, tá bom? Bom revê-la, bom que está aqui com a gente. E, em especial, como disse a Clarissa, que foi convidada porque é uma especialista da temática, né? Nós tínhamos convidado também o professor Jorge Abold, que estava na programação, mas, como eu disse anteriormente, ele teve um contratempo e se comprometeu de fazer essa fala numa outra oportunidade, então a gente vai ter que fazer isso num outro momento. Tá? Então, a ideia é a gente fazer uma fala inicial da professora Clarissa, o tempo que ela achar necessário, e depois a gente abre para os colegas fazerem perguntas, considerações, para que a gente consiga encerrar a nossa atividade num prazo máximo de 1h30, 1h45, ok? Para aqueles que desejarem atestado desta atividade, ao final das falas da professora Clarissa, será postado um link para registro, tá? Registro de presença, que automaticamente gerará um atestado e que será enviado depois para o e-mail de cada um daqueles que tiverem interesse na certificação. Clarissa, mais uma vez, muito obrigado pela tua disponibilidade, pela tua acolhida ao nosso convite, e a palavra está contigo. Bom, boa tarde a todas e a todos. Eu gostaria de agradecer o convite que me foi feito pelo Douglas, dizer que é uma satisfação estar falando para o público da Unijuí. Eu sei que tem a presença de outros alunos de outras instituições também, mas é sempre uma honra poder compartilhar visões de mundo com novos diálogos. Dizer que eu espero que essa parceria realmente gere bons frutos, que a gente continue mantendo, né, ativa, que nós possamos nos encontrar também presencialmente. Gostaria de saudar os demais professores e professoras que estão aqui presentes, dizer que é uma honra falar para um público tão seleto. Também fazer uma saudação para minha orientanda, a Priscila, né, que também tem atuado como uma estagiária docência, está realizando uma pesquisa de excelência, também problematizando a questão do judiciário, dizer que é muito bom tê-la como orientanda. Então, como o professor Douglas já falou, eu sou a professora do PPG Direito, da Unicinos, eu trabalho com jurisdição constitucional desde
minha dissertação de mestrado, depois também no doutorado, é um ponto que me agrada discutir e que venho atualizando esse debate muito a partir das perspectivas que estão relacionadas à dinâmica existente entre o direito e a política. No mestrado da Unicinos, eu ministro uma atividade acadêmica, um seminário que se chama Direito, Estado e Justiça, e como eu não trabalho muito com a perspectiva mais filosófica de teorias da justiça, eu busquei agregar alguns conteúdos a esse eixo temático. Então, eu trabalho direito e política, Estado e instituições e justiça e democracia, porque assim, de algum modo, eu conseguiria mobilizar a discussão sobre jurisdição constitucional e, mais do que isso, né, sobre diálogos institucionais, que eu gosto tanto de problematizar. Eu organizei basicamente essa troca de ideias com vocês aqui em 2 momentos. Primeiro é um pressuposto, né, que eu acho importante trazer para vocês também, para que seja compreendido o ponto de partida dessa conversa. E depois uma espécie de tentativa, eu digo tentativa porque é sempre muito difícil analisar o que vem acontecendo sem olhar para o retrovisor, né, em tempo real. Então, uma tentativa de atualização do debate sobre ativismo judicial. Como o professor Douglas mesmo falou, a minha dissertação de mestrado, que foi produzida no ano de 2012, e, na verdade, ela foi produzida entre 2011 e 2012 na Unicinos, sob orientação do professor Lênio. Ela é sobre ativismo judicial, ela foi publicada em 2013 pela Livraria do Advogado e tem como ponto central o debate sobre ativismo judicial. E na época que, como uma bolsista de mestrado, orientada pelo professor Lênio Streck, eu brinco sempre, né, e vou continuar, devo todos os tributos à minha formação acadêmica a ele, então toda a minha leitura sobre o fenômeno do ativismo judicial é contaminada pela leitura do professor Lênio. E naquela época, as minhas inquietações acadêmicas giravam em torno de 3 perguntas. Primeiro, qual é a concepção de ativismo judicial? Qual é o significado de ativismo judicial? E por que essa pergunta me incomodava tanto na época? Porque proliferavam no ambiente jurídico, de doutrina, acadêmica, seja o perfil mais dogmático ou um perfil mais crítico, muitas críticas ou muitas posturas defensivas do ativismo judicial. Então, havia uma proliferação no uso dessa expressão, e isso, de certa forma, vinha relacionado a um contexto constitucional que era marcado pela insurgência de uma nova faceta do constitucionalismo que vinha justamente caracterizada pelo neo, né? Então, se dizia na época, a gente precisa de uma nova teoria da Constituição. E dentre os desdobramentos teóricos que estão relacionados a esse novo constitucionalismo, ou esse neoconstitucionalismo, seja no Brasil, que bebeu da fonte italiana e da fonte espanhola, tem um autor que se chama Miguel Carbonell, que eu acho que ele bem especifica quais são os 3 polos que conseguem agregar as diferentes posturas sobre o novo constitucionalismo, sobre o neoconstitucionalismo. Que diz respeito a novos textos constitucionais, então um elemento formal de transição, né? Uma nova teoria da Constituição, que significava, a partir desse texto constitucional, ressignificar o papel normativo das constituições. E por último, e aí que está o ponto de maior discórdia dos neoconstitucionalismos, né, dos novos constitucionalismos, seria então uma nova postura jurisprudencial. E aí, em relação a essa nova postura jurisprudencial, que começam a ter, portanto, os debates sobre discricionariedade judicial, sobre em que medida o ativismo judicial é bom para a democracia. E aí que eu pensei assim, então a gente tinha, por exemplo, autores dizendo que um judiciário ativista era bom para a democracia, porque objetivava concretizar direitos. E nós tínhamos também a postura do professor Lênio dizendo que a discricionariedade era um problema democrático. Então, havia, nesse contexto, toda uma discussão em torno do uso da expressão ativismo judicial. Então, essa foi a primeira pergunta que me inquietava na época da elaboração desse trabalho. Vejam bem, faz 10 anos, né, que a gente desenvolveu esse trabalho de conclusão de mestrado. Por fim, num segundo momento, né, num segundo momento, a segunda questão que me angustiava em torno disso é porque sempre que se tratava do ativismo judicial, vinha
conjuntamente com isso, alguma expressão norte-americana ou algum autor norte-americano. Então, isso também era algo assim que passou a me incomodar um pouco, e muitas vezes esse autor norte-americano, essa posição do autor norte-americano ou de algum justice da Suprema Corte vinha como um elemento legitimador do ativismo judicial. Então, isso também foi algo que me inquietava e me incomodava até que eu pudesse assim deslindar essa teia argumentativa que invariavelmente acabava indo para o contexto norte-americano. E por fim, a última pergunta que à época me incomodava era saber quais os impactos, né, do ativismo judicial para o constitucionalismo e para a democracia no Brasil. E aí, a partir da crítica hermenêutica do direito, que é uma matriz teórica fundada pelo professor Lênio, que tem toda uma imersão filosófica, especialmente sob o referencial de Martin Heidegger e Gadamer e Hans-Georg Gadamer. Então, eu passei a desenvolver possíveis respostas, né, a esses 3 questionamentos. E aí, então, foi que eu consegui chegar hoje com mais clareza do que naquela época a 9 elementos que caracterizam, portanto, essa discussão sobre ativismo judicial. O primeiro deles é que é possível e necessário diferenciar o ativismo judicial da judicialização da política. E essa afirmação é bastante importante, porque até hoje é possível encontrar na doutrina perspectivas teóricas que não tratam esses temas exatamente de forma diferenciada, ou mesmo que tratam sobre uma mesma expressão, que é o protagonismo judicial, né? Então, um primeiro momento, um primeiro passo foi justamente com base, então, nessa perspectiva que já era adotada pelo professor Lênio, trazer, então, essa diferenciação entre o tratamento que podemos dar ao ativismo judicial, compreendido a diferença da judicialização da política. E também com isso aí, esse elemento de diferenciação relacionado à questão do protagonismo judicial, é algo que aparece, então, mais na minha tese de doutorado do que propriamente no livro sobre ativismo judicial, que é uma tese que eu problematizo a concepção de supremacia judicial no Brasil, dizendo que a supremacia judicial é uma supremacia muito consentida, né, que ocorre com consentimento dos demais poderes constituídos. E aí, dizendo que o protagonismo ele serve tanto para abarcar a judicialização quanto o ativismo judicial, porque envolve colocar uma perspectiva simbólica, especialmente da Corte de Última Instância, o Supremo Tribunal Federal, num papel central, num papel de definidor das questões sociais, das demandas que chegam, batem as portas do judiciário, né? Especialmente do STF, que tem um caráter mais definitivo, né? Justamente por ser o último tribunal na cadeia recursal, né? Então, o primeiro ponto, a primeira conclusão, o primeiro ponto de partida seria perceber essa distinção entre ativismo judicial e judicialização da política, sem tratá-los, portanto, como se fossem o mesmo fenômeno. E aí, então, se a gente vai diferenciar, a gente tem que dizer em que termos nós estamos diferenciando o ativismo judicial da judicialização da política. E foi então que o ativismo judicial passou a ser concebido, né, também muito influenciado pela leitura do professor Lênio, como uma postura, um comportamento do poder judiciário que caracteriza uma disfuncionalidade. Ou seja, isso significa dizer que julgamentos ativistas se caracterizam justamente pela resolução de controvérsias judiciais com base em critérios que não são jurídicos, que podem ser morais, podem ser políticos, podem ser econômicos, até mesmo religiosos, mas que não se pautam, portanto, por um caráter jurídico, que tem, em certa medida, por isso mesmo, um caráter inovatório, e por isso representa uma certa disfuncionalidade. Então, o ativismo judicial viria, assim, portanto, com essa carga um tanto quanto negativa, de uma deturpação do papel institucional pensado pela Constituição. E, por outro lado, a judicialização da política passou a ser compreendida, portanto, a gente já chegou num terceiro elemento, né, dessa conclusão da pesquisa, né,
a judicialização da política passou a ser concebida como uma expressão que deve ser vinculada não a uma disfuncionalidade, mas uma postura de concretização de direitos. E essa concretização dos direitos, então, ela passa a estar sensivelmente relacionada à efetividade do projeto constitucional brasileiro, designando, portanto, a atuação do judiciário que seja limitada à normatividade constitucional. E é por isso que a gente pode dizer que a judicialização da política, no contexto brasileiro, ela acaba tendo uma característica, duas características que estão conectadas, porque, por um lado, ela é contingencial. Por que ela é contingencial? Porque ela só vai acontecer na medida em que você tem uma falha nos outros braços do Estado. E inexorável é porque o Brasil ele vem vivenciando uma crise de efetividade da Constituição desde a sua promulgação. Então, na medida em que você tem uma baixa constitucionalidade, na medida em que você tem um baixo agir político, então, quanto mais agir político, quanto mais a capacidade do Estado de se resolver politicamente, menos o potencial de judicialização. Então, nesse sentido, na compreensão de judicialização da política, a gente tem também a compreensão de um caráter normativo da Constituição. Só faz sentido a gente falar que é possível judicializar a política quando a gente entende que essa política ela não se dá num campo meramente especulativo, mas que a política impõe um agir normativo desses, que a normatividade impõe certo agir para esses poderes políticos. Então, a partir do momento que a gente concebe a Constituição com essa força normativa, com esse caráter de dever ser, quando a gente deixa de conceber a Constituição como um mero pacto de intenções políticas e passa a concebê-la com normatividade, o espaço da judicialização da política ele se amplia. E essa é uma característica bastante significativa do constitucionalismo brasileiro. Por quê? Porque a Constituição brasileira ela exige dos poderes políticos o mínimo como obrigação, mas potencializa também o seu máximo como possibilidade de atuação política. Então, nesse sentido, essa junção de uma Constituição com um caráter normativo tão forte, com essa dificuldade de transição constitucional que nós tivemos, de efetivar aquilo que estava previsto no projeto constitucional, que tem uma série de limitações, a gente pode falar de crise da República, a gente pode falar de problemas fiscais financeiros, a gente a gente pode justificar de diversas maneiras esses entraves à realização desse projeto, né? Mas, querendo ou não, seja por quais justificativas nós adotarmos, de um modo ou de outro, esse caminho vai acabar sendo direcionado para uma judicialização da política. Então, é nesse sentido que a gente consegue, então, diferenciar o ativismo judicial da judicialização da política, sendo o ativismo judicial uma postura que não depende dessa normatividade, mas que está relacionada a um comportamento que muitas vezes pode se manifestar de um comportamento, a gente fala o STF, mas o ativismo judicial geralmente vai se manifestar um comportamento individual de um ministro, né? E aí a gente vê com tanta força, né, a questão do papel, eu não queria antecipar, mas já que eu toquei nesse ponto, né, das questões das decisões monocráticas, do excessivo uso das decisões monocráticas, né, e o tanto que isso, de certa forma, pode potencializar a questão relacionada ao ativismo judicial, né, porque a gente perde, assim, o caráter institucional, né, que propicia a deliberação, para a gente ter justamente um caráter individual, que muitas vezes serve para conduzir também o andamento da corte, né? Então, por isso que muitos autores também vão falar em 11 supremos, né? Porque você tem comportamentos individuais que você não consegue chegar a uma ideia de deliberação necessária, né, em relação a isso. Então, os três primeiros pontos, né, estão relacionados a essa distinção entre ativismo judicial e judicialização da política. O quarto ponto está relacionado à conclusão que, de fato, né, a expressão ativismo judicial foi originariamente utilizada no constitucionalismo norte-americano. E, nesse sentido,
a gente chega a uma quinta conclusão, porque ao reconhecer essa origem norte-americana da expressão ativismo judicial, a gente também precisa perceber a diferença contextual que existe entre o exercício do Judicial Review nos Estados Unidos e o exercício da jurisdição constitucional no Brasil, especialmente a distinção entre o papel do Supremo Tribunal, entre o papel do Supremo Tribunal Federal e o papel da Suprema Corte. E aqui, quando a gente faz essa distinção entre Estados Unidos e Brasil, há uma série de pontos de distanciamento entre o contexto norte-americano e o contexto brasileiro, a começar pela Constituição. Nossa Constituição é muito mais detalhada, ela é uma Constituição analítica. A Constituição norte-americana é uma Constituição sintética, com poucos artigos. A gente pode falar da questão do federalismo, o quanto o constitucionalismo norte-americano potencializa a ideia de federalismo e radicaliza a ideia de federalismo, enquanto aqui no Brasil a gente tem uma dificuldade federalista, né? A gente tem uma certa concentração de poderes na União, e tudo isso impacta essa questão da atuação da Suprema Corte, contraposta à atuação do Supremo Tribunal Federal no Brasil, porque isso até foi um ponto que eu trabalhei, isso foi até um ponto que eu criei como microtese da minha tese de doutorado, porque essa diferença, olhar para o processo constituinte norte-americano, vai, em certa maneira, impactar a forma como se relaciona direito e política. Porque se você tem uma Constituição nos Estados Unidos, o surgimento da Constituição norte-americana, ela vai se dar num contexto em que você já tem uma espécie de embriões constitucionais a partir da ideia das colônias. Então, eles tinham uma organização própria. Então, quando você decide, quando se começa o processo constituinte nos Estados Unidos, era praticamente inviável albergar na Constituição o componente político, como foi feito no Brasil, porque a gente tinha uma noção já muito grande de autonomia dos estados. Então, diante disso, a Constituição norte-americana ela foi muito mais um documento jurídico de caráter organizacional do que propriamente um documento político, como é o brasileiro. O brasileiro talvez tenha... A Constituição brasileira, a de 88, né, talvez tenha sido a Constituição mais negociada, talvez não, com certeza foi a Constituição mais negociada da história do país. Uma Constituição que a gente tem diversos artigos na Constituição contrapostos justamente porque busca essa espécie de tom conciliatório, que no contexto norte-americano se tornou inviável. Por isso que a Constituição norte-americana é considerada um documento meramente jurídico. Tá, mas aí qual é o ponto disso? Como isso impacta a Suprema Corte? Porque aí a minha tese é que se no contexto norte-americano a política não consegue entrar na Constituição, para onde vai a política? Para onde vai a dimensão política da atuação institucional? Para a Suprema Corte, que é responsável por dar essa unidade política para a nação. O que não é o caso no Brasil, porque a gente tem a grande síntese política, embora, claro, a gente não possa desconsiderar que por mais que a gente tenha afirmado tudo isso normativamente, a Constituição, tipo, eu costumo perguntar para os alunos, né? Eu falo também na Constituição o que deu errado, né? Se a gente convive com níveis de desigualdade, se a gente tem problemas sociais de inclusão, então o que deu errado? Mas apesar disso, a Constituição ela representa essa síntese política que se projeta, né, para o futuro. E isso não acontece no contexto norte-americano. E por isso que eu considero que essa dimensão política, já que não é possível ser albergada pelo texto constitucional, é direcionado para a Suprema Corte, algo que, em tese, no contexto brasileiro, não seria necessário, porque a gente tem ali no corpo constitucional, direcionado aos poderes políticos constituídos, o dever de implantar esse projeto, que nos Estados Unidos fica meio solto, né? Então, essa distinção impacta sobremaneira a questão de ativismo judicial e o modo de compreender o ativismo judicial no Brasil, e que muitas vezes é trazido de forma equivocada para o âmbito do constitucionalismo brasileiro, daí, bebendo da perspectiva do professor Lênio, acaba repercutindo numa recepção equivocada, né? O sexto ponto, né, então, que está relacionado a essas conclusões que foi possível chegar com a minha pesquisa, né, é que o ativismo judicial ele vai afetar a relação entre os três poderes no Brasil, caracterizando uma invasão de competência, né.
Claro, pessoal, quando a gente fala em separação de poderes, aqui não tem uma ingenuidade, como se... Sempre volta a mesma pergunta, tá, mas os poderes estão engessados, etc. Não, não é isso, é perceber que no interior daquilo que a gente compreende por constitucionalismo, a gente tem certas missões constitucionais que são estabelecidas pela Constituição. E, nesse sentido, resguardar esses papéis institucionais são importantes, inclusive, para o equilíbrio democrático. Então, perceber essa espécie de deturpação do ativismo como essa espécie de deturpação, como essa espécie de invasão de competência, é importante justamente em nome desse equilíbrio democrático. E aí, isso nos conduz também a um sétimo ponto, né, que diz respeito de como o ativismo judicial afronta a democracia. E aí, aqui tem um ponto que é bastante significativo, né, que diz respeito ao fato de que essa afronta à democracia, que é uma consequência de uma postura judicial ativista, ela tem como ponto de partida justamente a substituição de um fundamento jurídico, que é de ordem pública, pelo juízo privado de um julgador na resolução de conflitos, o que afeta significativamente, por exemplo, a questão da segurança jurídica. Claro que a gente tem diversas formas de pensar a relação entre o direito e a democracia. Se a gente pensar no devido processo legislativo, essa é uma forma apenas de conceber a relação entre o direito e a democracia. As garantias processuais penais também são outras formas de compreender essa relação. Mas, de um modo ou de outro, essa instabilidade, essa ausência de critério público para a decisão judicial ativista acaba sendo um grande problema de enfrentamento à democracia e de deteriorização democrática, por assim dizer. O oitavo elemento diz respeito ao fato de que o ativismo judicial ele deve ser enfrentado, portanto, por uma teoria normativa que agregue, portanto, uma teoria da decisão judicial. E isso é um ponto importante, porque isso pressupõe uma compreensão de que a análise de uma decisão como ativista ou não depende também não apenas de uma análise preliminar sobre um resultado de procedência ou improcedência, mas fundamentalmente de compreender quais são as razões que levaram àquela decisão, que deveriam, claro, estar conectados. Mas o fato é que o ponto de interrogação que se coloca sobre o que é o ativismo judicial e como ele deve ser compreendido, ele vai estar muito relacionado a uma análise sobre como foi tomada essa decisão. E aí, por isso que ele envolve uma perspectiva de acerto e erro do tribunal a partir de perspectivas que estejam alicerçadas em bases constitucionais, em bases infraconstitucionais. Então, a discussão sobre ativismo judicial, no fundo, vai envolver um comprometimento judicial, uma responsabilidade do julgador na tomada de decisão jurídica. E é por isso que o professor Lênin vai dizer que existem respostas corretas, ou melhor, respostas constitucionalmente adequadas, e que o ativismo judicial, portanto, que pressupõe uma margem de discricionariedade, vai estar conectado, portanto, a um problema relacionado a isso. E aí, por isso também, que aí ele vai elaborar a proposta teórica dele, que tem as 6 hipóteses quando você pode deixar de aplicar uma lei, e as 3 perguntas fundamentais para diferenciar o ativismo judicial da judicialização da política. Inclusive, né, aproveitando esse momento de troca, tem uma professora da Bahia que recentemente publicou um livro que é sobre a distinção entre ativismo judicial e judicialização da política. Ela se chama Isadora Neves, e essa autora ela foi orientada pelo professor Lênio, e ela aprofunda essas 3 perguntas fundamentais que o professor Lênio coloca e diz por que elas são realmente fundamentais. Então, ela justifica cada uma dessas perguntas a partir de princípios constitucionais, e aí demonstra por que elas se tornam relevantes no interior dessa propositura crítica e de controle da decisão judicial. E por isso que a gente fala que discutir ativismo judicial envolve fundamentalmente uma questão de teoria da decisão judicial, porque quando a gente quando a gente coloca em pauta a teoria da decisão judicial, a gente está discutindo a qualidade da prestação jurisdicional. E por fim, como um último ponto assim que
que a gente chega a essas conclusões preliminares, que depois eu vou lançar alguns desdobramentos em torno desses temas, atualizando, com a tentativa de atualizar o debate, né? É pensar que o ativismo judicial ele não pode nunca representar uma crítica à instituição poder judiciário. De maneira alguma a gente está dizendo que a atividade do judiciário é desprezível, não é isso. É justamente fazer um controle, né? Realizar uma leitura crítica do comportamento judicial para que a gente pode trazer, inclusive, aprimoramentos institucionais relacionados a isso. Então, no seu conjunto, essas são as nove conclusões que eu cheguei à época, né? Já com a minha dissertação de mestrado. E aí, como eu falei, né, eu organizei minha fala em 2 blocos. Primeiro são os pressupostos. Esses pressupostos eu mantenho até hoje, né? Então, eles são condições para pensar os próximos passos, que estão alocados no segundo bloco da minha fala e que dizem respeito a 2 perguntas, né? Em que medida a gente ainda pode falar de ativismo judicial e por que a gente precisa ainda falar desse tema, passados 10 anos, basicamente. Então, nessa tentativa de dar essa resposta, né? E aqui, essa tentativa não é uma falsa modéstia, realmente é justamente pensando alto, né? E trazendo também essa perspectiva para debate, eu acho que há 2 elementos centrais que envolvem essa discussão sobre, essa atualização na discussão sobre ativismo judicial e que sobre a medida, pelo menos 2 questões fundamentais que sobre a medida atualizam o debate, tá? Primeiro que a gente tem uma mudança de cenário político-social. O que caracteriza essa mudança de cenário político-social? A gente tem uma transição de uma crise da democracia para uma crise política mais aguda. Ou seja, a gente está desde sempre imerso numa ideia de crise de democracia ou numa ideia de dificuldade democrática, se alguns autores não gostam de trabalhar com a ideia de crise da democracia, embora ela esteja bem divulgada, né? Mas a gente fala de alguma dificuldade democrática. Então, a gente passa daquela ideia de crise da democracia como crise de representatividade, que permanece, claro, de dizer eles não nos representam, para outro estágio da crise da democracia, que está muito relacionado a uma crise política, que vai vir qualificada pelo elemento polarização. Então, aqui a gente tem toda uma questão relacionada a um cenário social, político-social que vai viver da tensão entre opostos. E isso vai acontecer no Brasil, né? Isso não é e é curioso, porque isso não é uma peculiaridade do que vem sendo tratado na doutrina brasileira. Isso vai sendo retratado, inclusive, pela doutrina estrangeira. Então, é uma espécie de uma tendência que vem acontecendo no mundo todo, né? E essa polarização tem, sobre medida, ela é potencializada pelo papel das redes sociais, né? Então, aqui a gente tem uma transição. Tem até um autor que trabalha com populismo digital, que é um autor italiano, que ele vai dizer que a gente tem uma transição da opinião pública para a opinião digital. E aí eu complemento dizendo, se antes a gente tinha uma opinião pública que se construía no âmbito da representatividade, agora a gente tem uma opinião digital que se constrói no âmbito da virtualidade, né? Então, nesse sentido, a gente tem toda essa polarização, né, com essa briga entre opostos, que começa, eu estava falando de outra coisa, agora não lembro o que eu estava falando, que começa basicamente com a questão do impeachment da presidenta Dilma, e ele começa a ter uma potencialidade de colocar essa guerra entre opostos que vai cada vez mais se desdobrando, né? E com isso a gente tem a relação direito e política passa a ser redimensionada, e depois eu vou tratar um pouquinho mais sobre isso. Então, eu acho que tem essa mudança nesse cenário político-social, a gente tem uma agudização de todas essas crises que já vinham, e essa agudização é colocada em termos de uma polarização, de uma radicalização dos argumentos entre opostos, tá? Então, esse é um primeiro ponto. E isso vai impactar o cenário constitucional. E aí, por exemplo, quando a gente tem
o próprio Sérgio Abranches, né, quando ele tematiza o presidencialismo brasileiro como um presidencialismo de coalizão. E aí, quando a gente tem a eleição do presidente Jair Bolsonaro, ele vai dizer que, num primeiro momento, a gente tinha uma substituição desse presidencialismo de coalizão por um presidencialismo de confrontação. Então, você tinha toda uma negativa dessa espécie de barganha política que se dava no âmbito da política para tentar fazer um governar sozinho. E aí que surgem os caminhos para algumas tentações autoritárias, aí que vem toda essa questão da discussão sobre o surgimento de autocracias, o conceito de democracias híbridas, que é um conceito de democracia que acaba se relacionando a esse contexto, né, desse presidencialismo de confrontação, dessa dificuldade que tem na conversação entre os poderes políticos, né? E aí, essa tentativa de deturpação democrática que ocorre pelas próprias vias institucionais, muitas vezes de forma silenciosa. Isso a gente pode ver com o excesso de medidas provisórias que foram editadas num primeiro ano de mandato do governo Bolsonaro. E aí, então, a gente começa a reavivar a questão relacionada às distorções institucionais. E aí surgem, eu tenho um texto que foi publicado no anuário do PPG da Unicinos, e também tem um livro publicado juntamente com o professor Giancarlo Copelli, que fez o mestrado dele na Unijuí, né, sob orientação do professor Bedin. E esse livro, ele está disponível online pela editora Dom Modesto, o download é gratuito, porque ele foi financiado pela FAPEREX. E nesse livro também trabalha essa questão das distorções institucionais que começam a figurar, porque a gente sempre trabalhou essa questão de distorções institucionais no âmbito dos três poderes. O Brasil sempre teve um histórico que pôde visualizar isso. Mas me parece que num momento meio recente, ali quando eu publiquei o livro do ativismo, me parecia que o judiciário ele estava mais em cena justamente por essa apatia do corpo político. Então, meio que não se visualizava muito essa questão relacionada a distorções institucionais. E aí, então, a partir dessa questão, dessa mudança político-social, a gente começa a ter outras perspectivas de abordagem. E aí que volta à tona a discussão sobre ativismo judicial, um pouco também sobre supremacia judicial, essa questão do populismo, né, que vem a ascensão do populismo, que é essa tentativa, né, de conexão direta, de negativa institucional para representatividade, para gerar representatividade, e também aquilo que, na falta de uma melhor expressão, eu passei a utilizar, chamar de seletivismo do legislativo, né, que é justamente uma reação. O legislativo ele passa assim a ser mais ativo, mas não em nome de um interesse público, um interesse social. Ele passa a ser mais ativo como uma resposta justamente a essa questão, uma disputa de poder com o poder executivo, né? E aí esses dois elementos que estão conectados nesse novo cenário político-social, com esse novo cenário constitucional, vai trazer consequências para o judiciário. E aí eu acho que essas consequências podem ser sintetizadas em pelo menos assim 3 frases assim. Que primeiro, um novo tipo de judicialização da política. Segundo, um novo cuidado para falar de ativismo judicial. E terceiro, novos desafios para pensar o ativismo judicial. Então, o que significa um novo tipo de judicialização da política? Hoje, eu acho que a gente visualiza muito mais, não que aquilo que eu venho chamando de uma judicialização da política tradicional não vem acontecendo. O que é a judicialização da política tradicional? Aquela judicialização da política relacionada à efetivação de direitos sociais, tá? Mas eu acho que também é agregado a isso um novo caráter, que é a judicialização da política institucional. Ou seja, a gente passa de um judiciário que é acionado para conceder direitos, especialmente sociais, e uma judicialização que vem para garantir justamente aquelas definições fundamentais do texto constitucional. Algo como o núcleo central, né, os princípios fundamentais. E talvez um dos grandes modos de visualizar isso, né, é a própria garantia do federalismo que as decisões no contexto pandêmico trouxe para esse perfil do judiciário, né?
E, por fim, a gente tem justamente que agregar, né, a essa questão que impacta o judiciário, um novo cuidado para falar de ativismo judicial, para justamente poder espantar um fantasma do negacionismo institucional, né, de justamente acreditar que essas críticas desinstitucionalizantes são críticas saudáveis ao bom andamento da democracia. Então, eu acho que relacionado a isso, né? Acho que eu já até já tô, meu tempo já está quase acabando. Relacionado a isso, acho que já até acabou, só vou finalizar. A gente tem alguns novos desafios, né? Primeiro, pensar o ativismo judicial em face desse crescimento do papel da mídia e do papel das redes sociais. Eu acho que é algo que tem que ser pensado, porque hoje a gente tem uma crítica ao Supremo Tribunal Federal que não tem mais um lugar de fala específico, né? As pessoas, os cidadãos, eles acompanham a atuação da corte e por isso mesmo se sentem confortáveis para manifestar seus posicionamentos. Então, eu acho que isso agrega um poder qualificado para nós que ocupamos esse espaço privilegiado de quem estuda a teoria constitucional, de quem se aprofunda criticamente sobre isso, para conseguir não adotar posturas metodológicas que estejam movidas por paixões políticas, né? Segundo, perceber que dentro dessa judicialização da política institucional a gente tem causas muito importantes, muito nobres, mas dentro dessa atuação, que a princípio seria muito bom, a gente pode perceber, a gente tem que evitar o que poderia ser chamado de atuações extravagantes, né? E aí, aqui a gente tem, por exemplo, a gente pode considerar o próprio abuso das decisões monocráticas, o abuso na modulação de efeitos, né? E, por fim, a relação entre ativismo judicial e representatividade, né? Que eu acho que esse é um ponto bastante sensível, porque me parece que hoje a grande disputa entre poderes é de quem vai ser o melhor intérprete da democracia. E o problema é que quando isso vira uma disputa entre poderes e não uma disputa em nome da própria democracia, isso subtrai o elemento material, o elemento qualificador do debate. E aí é nessas brechas, nessa questão dessa disputa entre o melhor intérprete da democracia, né? Nessa disputa, o interesse social às vezes fica meio de lado, o direito das minorias é desconsiderado, e é nessa disputa também que vem, no seio dessa disputa, que também surge, por exemplo, tentativas de mudanças institucionais que podem trazer prejuízos ainda mais graves, como é o caso da PEC 50, né? Que justamente prevê, na minha opinião, isso seria um problema, né? Permite que o Congresso Nacional possa derrubar as decisões ou revisar as decisões do Supremo Tribunal Federal que extrapolem os limites constitucionais. Eu costumo dizer na minha fala que o problema da decisão judicial ativista, né, e do desrespeito a esse limite institucional e constitucional é sempre a próxima decisão, né? Porque a gente nunca sabe quando o judiciário vai ser ativista. Se no próximo tema a gente pode até achar bom em determinados momentos que ele seja um ativista, mas a gente nunca sabe se no próximo caso nós compactuaremos com essa atuação. E aí definir muito claramente quais são os limites da atuação de um Supremo Tribunal Federal me parece ser a grande tônica do momento, principalmente diante desses desafios institucionais e democráticos que se colocam diante dessa agudização da crise política. Então, pessoal, o que eu tinha para problematizar com vocês era basicamente isso. Eu agradeço imensamente a atenção de vocês e o convite que me foi feito, e estou sempre à disposição do professor Douglas, da Unijuí, e foi uma alegria compartilhar com vocês esse momento. Muito obrigado, professora Clarissa, muito didática e, ao mesmo tempo, substancial. Acho que apresentaste um itinerário aqui que nos permite fazer grandes discussões e avançar nessa perspectiva a partir de alguns questionamentos que os colegas
poderão fazê-las. Então, enquanto vocês vão pensando, eu vou puxar um pouquinho a brasa aqui para o meu assado, Clarissa, por duas razões. Primeiro, porque eu não disse no começo, mas esse evento está vinculado a um projeto, tá, do CNPq, que se trata da questão do estudar as decisões do STF no que diz respeito às questões das decisões identitárias, das minorias. Então, é um projeto de pesquisa que a gente aprovou já há um certo tempo. Então, o evento está vinculado a esse projeto, tá? Esse projeto CNPq aí que está financiando uma parte das nossas pesquisas. E eu, a partir das pesquisas que venho realizando, junto especialmente com o professor André Coppetti, que tu conheces, a gente tem cunhado uma expressão que a gente chama de constitucionalismo identitário, né? Chamaríamos entre garantias e ativismos, porque, e é um pouco disso que eu quero que você amplie as tuas considerações. Veja, colegas, nós temos um conjunto de temas que são muito sensíveis, né? E que politicamente são muito caros, as questões de representacionais das minorias, né? As questões sexuais, indígenas, raciais, etc, 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 que começaram a ocupar um lugar privilegiado nas decisões judiciais, não exclusivamente no STF, mas nas decisões judiciais que acabaram, com o tempo, repercutindo, né, e produzindo repercussão geral, por ADPFs, ou mandados de injunção, ou ações diretas de inconstitucionalidade de uma maneira mais geral. E, evidentemente, que isso nos coloca diante de uma discussão complexa, porque ela, ao mesmo tempo, ela é politicamente um tema bem importante, é um tema evidentemente significativo, mas que, em tese, deveria ser discutido em outro lugar, né? Muitas das questões que são levadas ao STF, exemplo, por exemplo, da DPF 442, que está aí em pauta para julgamento, ou outras questões dessa mesma natureza, deveriam ser agendadas, pautadas, debatidas no nosso Congresso Nacional. Corre que os grupos minoritários, né, Clarissa, eles não conseguiram construir uma performance política suficiente protagonista para que esse debate avance. Então, são inúmeros e inúmeros projetos de leis que acabaram naufragando, né, nessa onda um pouco de neoconservadora, especialmente em pautas morais, que evidentemente não querem ser propostas e ventiladas no nosso Congresso. Mas é o Congresso que temos, legitimamente as pessoas escolhem as pessoas que querem escolher, e isso é o reflexo um pouco de como a gente faz as nossas escolhas, e temos que respeitá-lo. Os grupos, de certo modo, até pela ampla titularidade das ações constitucionais, né, que a nossa Constituição estabelece, desde associações, Ministério Público, e tantas quantas forem as entidades possíveis, começaram, através de partidos políticos, mesmo partidos políticos pequenos, a acionarem o STF a partir de mecanismos constitucionais, particularmente ADPFs, né? E isso faz com que a gente coloque no cenário do judiciário algumas discussões que são discussões bem complexas do ponto de vista procedimental, mas que também, de certo modo, se tornam um pouco simpáticas de não defendê-las do ponto de vista judicial, né? Porque, evidentemente, a gente sabe que são temas ricos à proteção, ou até, poderíamos dizer, uma função, ampliando o debate, uma função contra-majoritária do STF. Bom, ela tornando bem elástico o nosso raciocínio de função contra-majoritária. O que acaba, por outro lado, no parlamento, tendo uma função de reação, né? O backlash está aparecendo todo dia, o parlamento, o STF caminha para um lado e o parlamento caminha na contramão, tentando, inclusive, como você disse, da PEC, frear ou criar novos dispositivos processuais das decisões monocráticas, de turmas ou da própria plenária. O que eu gostaria que você discorresse um pouco mais é sobre justamente esses grandes perigos de o ativismo, especialmente em matéria identitária, ele ser capturado pelas tendências jurídicas neoconservadoras. Porque se nós nos escondermos atrás de raciocínios procedimentais, que evidentemente não é um argumento tolo, é um argumento absolutamente importante, porque assim como nós podemos estar diante de uma corte progressista, podemos estar diante de uma corte extremamente conservadora, e esse é um grande perigo, e, portanto, o limite entre o direito e a política, ele tem um lugar, ele tem a sua própria autonomia, como bem diz o professor Lenin Streck nos seus textos que não são de hoje, que são de décadas, né? Então, veja o que se coloca. Por exemplo, na questão do casamento de pessoas do mesmo sexo, nós não temos nenhuma legislação, o parlamento se pronunciou, nós temos lá uma decisão
que começou nas comarcas de primeiro grau, que acabam depois repercutindo em natureza constitucional, e que acabam gerando uma resolução do CNJ, né, determinando os cartórios a casarem. Veja, aqui alguns autores vão dizer, isso aqui é uma matéria exemplo de ativismo judicial, porque há aqui elementos morais, elementos políticos e tudo mais. A questão é que, quando o STF diz que duas pessoas podem casar, ele não está discutindo que o casamento social é bonito, é bom, é moral, é religioso, mas que as pessoas têm direitos e igualdade de condições a uma união estável heterossexual, em que pese a Constituição não diga isso e que pese a própria Código Civil não diga isso. Ou seja, às vezes pode ser que a gente caia em uma espécie de um positivismo exegético, de dizer, na medida em que a legislação pontualmente não diz isso, ninguém pode dizer mais nada, né? E, portanto, há aqui uma castração de linguagem, né? Que, de certo modo, acaba impedindo o acesso, do ponto de vista democrático, um conjunto significativo de pessoas a direitos, e não de leituras morais dessas pessoas, mas direitos previdenciários, direitos sucessórios. E não estou falando só de direitos, eu não estou falando de orientações sexuais, estou falando de todas as pessoas, independentemente das suas orientações, terem o mesmo acesso aos direitos. Então, eu não estou falando de política, e eu estou falando de direito. Por quê? Porque esse é um exemplo muito claro das pessoas que criticam o ativismo de dizer que esse é uma proposta ativista. Bom, essa é uma discussão mais fácil de ser respondida, mas como que você vê, Clarice, e encerro, nessas pautas que são ainda um pouco mais delicadas, como, por exemplo, no mandado de injunção, ou outro que, por exemplo, faz a equiparação por decisão judicial do crime de LGBTfobia, equiparando ao racismo uma injúria racial. Primeira questão. Ou esta agora, que nós já temos o voto da relatora, né, que vai, em tese, reconhecer uma interpretação conforme a Constituição, mesmo que numa inconstitucionalidade parcial sem redução do texto, do artigo do Código Penal, atribuindo, por exemplo, uma descriminalização pontual do ponto de vista do tipo penal do aborto até a 12ª semana de gestação. Por que eu te pergunto isso? Porque a minha preocupação é de dupla ordem. Não há dúvida que há discussões sobre garantias, né, e que essa pauta é uma pauta importante, mas talvez não seja uma pauta importante naquele lugar, e que ela tem que ser em outro lugar. Mas, ao mesmo tempo, também, o meu receio é de a gente utilizar-se dessa discussão procedimental para esconder um discurso neoconservador e não enfrentar, do ponto de vista jurídico, pautas que são fundamentais à consolidação democrática, especialmente das minorias, sejam elas minorias quantitativas, sejam elas minorias minorizadas. Então, eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre essa agenda, que não é uma discussão simples, é uma discussão absolutamente complexa, de os limites, né, entre o direito, a política, o direito e a moral, essa discussão que o Dworkin trabalha, que o professor Rodrigo recupera do Dworkin, né, em certa medida, que é o limite entre direito e política nesses casos das minorias, das identidades. Porque aí, esse, para mim, é um dos aspectos mais sensíveis, porque esse é o que tem tomado conta um pouco da agenda política brasileira, né? Vejam que ela é... A grande acusação dos grupos conservadores ao STF é por conta da agenda identitária. Não é por conta de outras agendas, é por conta das agendas identitárias. Então, por isso que eu gostaria que tu refletisse um pouco mais com a tua expertise a respeito dessa pergunta. Obrigado, Douglas, pela provocação. E, primeiro, sensacional o projeto de pesquisa desenvolvido. Eu mesma mantenho ainda um projeto de entrada na Unicinos, né, que fala sobre protagonismo do judiciário, mas recentemente eu venho me... infelizmente, a vida acadêmica não deixa a gente desenvolver tudo que a gente pensa, né? Mas, ultimamente, eu venho pensando muito de desenvolver algum projeto que esteja relacionado à análise propriamente das decisões judiciais, para ver se a gente consegue, pelo menos das mais impactantes, assim, e acho que vocês fizeram muito bem de delimitar, né, essa questão da questão identitária, porque, com certeza, é um dos temas mais sensíveis que a gente tem para discussão. E eu acho que tu colocas um ponto, assim, que é muito difícil de falar, e porque, assim, falar sobre ativismo judicial hoje é muito complicado. Justamente por isso que tu mencionaste. Porque uma eventual crítica à atuação do STF ou do Poder Judiciário pode vir a ser um elemento
de desinstitucionalização, de deslegitimação da atuação do STF. Então, eu acho que quando a gente fala assim, eu tenho cada vez mais defendido no âmbito do STF a importância desse papel contramajoritário, que parece ser uma coisa retórica, mas não é. Eu acho que isso precisa cada vez mais ser desenvolvido em um contexto que a gente teve também uma defesa de um papel majoritário da STF. Esse é o problema, né? O problema todo é que, geralmente, essas questões que são tratadas como um papel majoritário de representatividade do STF não é um papel por política, deveria ser um papel por princípio. A igualdade está na Constituição, né? E aí, o que acontece? Pelo discurso que muitas vezes vem associado a isso, que está relacionado a gente precisa do STF para trazer representatividade. Não, a gente precisa do STF para garantir igualdade, para garantir que a pessoa... É isso que tu falou, a gente não está falando de política, a gente está falando de direitos. E aí eu concordo plenamente contigo nesse ponto. Então, assim, eu acho que o desafio... Eu particularmente, assim, vou ser até neste momento na cidade acadêmica, eu não tenho uma imersão nesses estudos que envolvem, e são estudos que exigem, né, um comprometimento às pautas identitárias, né, não é um âmbito que eu estude, mas eu tendo a pensar nisso como sob a perspectiva de um tribunal que deve agir um papel contramajoritário e que, incluído nesse papel contramajoritário, está justamente a garantia da igualdade. E trazer essa questão do contramajoritarismo associado à questão da igualdade inclui, muitas vezes, uma postura que vai fugir desse positivismo exegético, né, que tu mencionaste, porque não é uma questão de legalidade, né? Porque, veja bem, se a gente for olhar para a legalidade, a gente tem um parlamento hoje que tentou aprovar uma lei absolutamente preconceituosa, né? Então, assim, eu não vou te oferecer uma resposta, nem oferecer para vocês uma resposta, muitos vão dizer que eu vou ficar em cima do muro, mas eu acho que isso é um ponto que precisa cada vez mais ser explorado e analisado pontualmente as decisões do STF. Eu acho que o que deve pautar uma decisão judicial é justamente essa questão de promoção de igualdade, de defesa da igualdade, né? De proteção das minorias, para que a gente não tenha violações de direitos. Eu acho que isso não significa ativismo judicial, quando a gente está falando de proteção de direitos, de garantia de direitos. E, claro, em relação ao processo penal, quando a gente fala em perspectivas protetivas, né, relacionadas ao processo penal, aí eu tenho um pouco a minha reserva em relação ao STF, porque eu acho que a gente não pode esquecer que quando a gente estiver falando de processo penal, a gente vai estar invertendo o polo daquele que é mais fraco para quem vai estar sendo também processado, né? Então, nesse ponto, eu acho que a gente tem um problema aí relacionado à legalidade penal e que aí sim a gente tem uma questão que se volta para o ativismo um pouco mais forte, assim, um pouco mais é mais fácil caracterizar o ativismo judicial relacionado a esses exemplos que tu deste, por exemplo, da questão da homofobia, etc. Porque aí eu acho que a gente tem, por mais que seja uma atuação protetiva do STF, né, ali a gente tem um problema de legalidade constitucional, e aí eu acho que o STF vai um pouco além, porque ele não está trazendo proteção somente, ele está trazendo criminalização, né? E isso traz consequências que envolvem garantias, que envolve toda uma questão de teoria processual penal. Então, eu acho que aí já é um pouco mais sensível o ponto, mas eu acho que toda a questão do contramajoritarismo não pode ser lido sem pensar na questão da igualdade, assim. Hoje, eu acho que essa é eu acho que hoje, diante de uma sociedade que a gente tem cada vez mais polarizada e cada vez, não digo cada vez mais que polarizada, vamos dizer assim, e com dificuldade de tolerância, eu acho que ter uma corte
que se pauta pela igualdade, que se pauta por ser um ponto de equilíbrio nessas relações, eu acho que é importante, assim. Não te respondi exatamente, mas eu acho que passei por alguns pontos que me senti confortável para falar. Não, mas obrigado. É porque, de fato, essa é uma discussão que ela não é muito simpática quando a gente vai dizer, eu concordo com o teu raciocínio, eu acho que o STF não tem o papel de afrontar o princípio da legalidade estrita no campo penal e inventar tipos penais, mas isso não faz com que a minha posição sobre o combate à violência Claro. às pessoas LGBT seja minorizada. A grande questão são dos riscos, né? Porque assim como você criminaliza uma coisa, numa posição conservadora da STF, você pode criminalizar outra coisa. E os papéis de autonomia entre a política e o direito eles têm que ser preservados, porque senão, de fato, a gente corre sérios riscos, como já ocorreu em períodos anteriores. Mas a palavra fica aberta, gente, por favor, podem fazer perguntas pelo chat, ou abram o microfone aí, façam a sua pergunta, a sua consideração. Vamos aproveitar aí a professora Clarissa, que é uma estudiosa nessa temática. Temos aí 1h10, um pouquinho mais de atividades, então temos mais um pouquinho de tempo. E não sei se ninguém fez pergunta ainda, mas só para comentar, né? O quanto é desafiador problematizar esses temas, justamente porque a gente tem um contexto de de crítica muito forte à atuação do STF. Então, assim, parece que a crítica que a gente acaba fazendo, a eventual postura diante de uma situação concreta, pode ser usada, apropriada, para desestabilizar, né, essa questão institucional, o papel institucional da corte, né? Então, isso aí é uma situação, assim, que é muito sensível hoje. Parece que toda vez que tu abre uma crítica, ou cada vez que tu colocas o papel importante do STF, né, de garantidor dos direitos sociais, de garantidor da igualdade, né, a gente tem que sempre abrir uma nota de rodapé, porque ou quando a gente critica decisões judiciais ativistas para dizer, olha, não, isso não significa um atentado à institucionalidade, né, judicial. Mas enfim, só para complementar. O próprio Abold, né, tem um livro dele, Ativismo Judicial, que o subtítulo é Os Perigos de Transformar o STF em Inimigo Ficcional, né? Que quem estuda aí as decisões recentes, especialmente no campo processual penal, especialmente nos últimos 2 anos, 3 anos, sabe que o STF tem uma importância significativa na condição democrática brasileira. Não é disso que se fala, né, Clarissa? Evidentemente que o respeito institucional, ele vem em primeiro lugar, e isso está, obviamente, colocado para todos nós, né? Agora, e é interessante isso, a gente trabalha com os alunos, né, o quanto um conjunto de pautas, de agendas identitárias, elas iniciaram no Brasil por decisões do STF. Não propriamente do STF, mas que repercutiram a partir do STF. Se nós pensarmos o casamento de pessoas do mesmo sexo, nós pegarmos a questão recente dos direitos das pessoas trans, né, em relação a nome, a cumprimento de pena, se nós pensarmos a questão em relação a um debate sobre violência de gênero, a constitucionalidade da Lei Maria da Penha, a constitucionalidade das cotas raciais da DPF 186, ou seja, a doação de sangue, que até pouco tempo atrás era proibida pelas pessoas LGBT. Ou seja, o STF tem, digamos, uma espécie de ponto de partida, como se a comunidade brasileira ela não conseguisse levar algumas agendas no Congresso Nacional e acabasse encontrando uma espécie de protagonismo político, e esse é acho que a grande discussão que se coloca aqui, de tentar talhar as discussões políticas através de interferências judiciais, né? Porque olha que interessante é a DPF 442, né? Se a gente analisar, essa DPF, ela nasce lá de um habeas corpus lá do Rio de Janeiro, de um voto vista, um habeas corpus, né, da primeira turma, que a ordem liberatória tinha sido dado já, né, por razões processuais, totalmente processuais, residência fixa, os médicos eram empregados, tinham profissão definida, então as razões eram processuais, não havia, e o Luiz Roberto Barroso, na oportunidade, faz um voto vista, né, um voto vista, depois da ordem já concedida, e faz todo um arrazoado sobre a perspectiva do direito de gênero, direitos reprodutivos, a questão patriarcal, que vai embasar a DPF proposta pelo PSOL.
né? E que, em certa medida, quem lê o voto da Rosa Weber, claramente ela se aproxima das discussões. A PGR já vai sair no seu parecer com a perspectiva mais processual. Ó, essa discussão aqui não cabe aqui, essa discussão tem que ser lá no parlamento. É o Congresso que tem que discutir isso e não é o STF. Mas vejam, talvez o que a gente tenha que aqui extrair é o porquê que as minorias só conseguem fazer grandes discussões neste lugar, porque, de fato, elas não conseguem fazer em outros lugares, porque a nossa agenda no parlamento é uma agenda em que o direito das minorias, infelizmente, ela não prossegue, ela não avança, ela não tem êxito, ela não é, inclusive, pautada, porque leis sobre casamento de pessoas do mesmo sexo existem desde o início da década de 90. Nós temos já projetos de lei discutindo questões que o STF decidiu há 20 anos, há mais de 20 anos, e que simplesmente são, por acordos de bancadas, deixados de lado, como se nenhum partido quisesse ser o pai, a mãe dessa agenda. E, evidentemente, que aí surgiu essa questão de uma legitimidade ampla, né, Clarissa, de autores que podem propor ações constitucionais e que vão se valer desses expedientes para dizer, bom, já que a gente não consegue fazer isso no campo da política, vamos tentar uma espécie de um pós-positivismo brasileira, de um ativismo brasileira, dizer que isso é direito e que a gente tem que discutir isso como direito, como norma, inclusive tornando um pouco elásticos os conceitos, mas que eles são moralmente legítimos, são eticamente corretos e que, portanto, quem vai ser contra o reconhecimento jurídico das minorias? Então, evidentemente que grupos sociais conservadores acabam identificando isso e reagem de duas maneiras, vendo o STF como o inimigo da moral, o inimigo da família, o inimigo dos bons costumes, né? E que basicamente a grande crítica que parte da ala conservadora não, reacionária brasileira, dirige ao STF, que não é, em grande medida, em questões de natureza processual, tal como a gente coloca, mas que é essa agenda moral, que, em tese, o STF teria assumido. Mas, enfim, acho que não vamos chegar a uma resposta sobre esse tema, mas isso diz muito da nossa democracia, da qualidade da nossa democracia. Douglas, e uma coisa também que eu tenho colocado muito, até ministro na graduação Constitucional 1, Constitucional 2, uma coisa que eu tenho falado muito para os meus alunos, assim, que eu acho que ali é o papel de formação, né? Que a gente discute muito no Brasil a questão da presidência da República, né? E a gente esquece, eu quero dizer o seguinte, quando a gente fala em eleição, a gente viveu agora talvez um dos mais tensos, uma das mais tensas polarizações na última disputa eleitoral à presidência da República, mas a gente deveria mesmo prestar atenção no Congresso que a gente elege, porque eu acho que ele tem um papel muito mais estratégico para a democracia do que propriamente a presidência da República. A presidência da República, ela depende do Congresso Nacional, ela pode ser muito bem intencionada, mas se ela não conseguir negociar com o Congresso, não vai conseguir governar. Então, assim, eu acho que o ponto ali de consciência cidadã, né, que está relacionada à eleição do Congresso, precisa ser cada vez mais ser trazido à tona nesse contexto, assim, e eu acho que esse é um ponto a ser referido também. Vi ali, professor Copete, tudo bem, participou da minha banca de mestrado. Tudo bom, Clarissa? Tudo bem, prazer, professor. Eu tinha avisado o professor Douglas, eu tive que levar um filho meu fazer uns exames médicos, e eu disse para ele que assim que eu chegasse eu entrava. Seja bem-vindo à nossa universidade. Obrigada, é um prazer, está sendo um ótimo momento de discussão aqui. Que bom. Nós estávamos vendo, por exemplo, o STF decide sobre o marco temporal, o parlamento vai lá e aprova o marco temporal. Vem o presidente veta, e agora estão negociando como vão apresentar os vetos. Aqui um pouco no exemplo que você disse, né? Esse presidencialismo que era uma época de coalizão, que agora é das vezes de confrontamento, e produz essas agendas e efeitos backlash o tempo todo, né? Enfim, ou seja, a gente fala do direito, mas nós estamos falando, em termos gerais, da qualidade e da intensidade da nossa democracia, né? É disso que estamos falando, porque todos esses aparelhos, seja judiciário, falam parte da qualidade das instituições democráticas e republicanas brasileiras. Fala, André. E a palavra continua aberta, tá, pessoal? Vamos aproveitar o tempo que temos. Quem quiser fazer perguntas pode fazer pelo chat ou pode fazer viva voz a professora Clarice.
Não, eu não sei em que pé vocês estavam da discussão, mas esse vai e vem que está acontecendo e esse tensionamento entre os poderes, né? Eu tenho pensado um pouco a respeito disso, e a gente vê a construção de um sistema político de separação de poderes que tem uma série de imperfeições e uma série de problemas, porque os nossos modelos são modelos importados, e aí nós importamos, tentamos fazer uma série de adaptações e vai ficando uma colcha de retalhos. E aí me ocorre o exemplo do que acontece em parlamentarismo, e vou pegar o caso clássico do parlamentarismo, que é o parlamentarismo inglês, dentro de uma monarquia constitucional. O que acontece o primeiro-ministro inglês, ele permanentemente está dialogando com o parlamento, ou seja, na verdade, é mais do que um sistema de separação de poderes, um sistema de convergência e cooperação de poderes, porque o que causa estranhamento para nós nisso aí é que não é do nosso modelo. O presidente da República não vai no parlamento. Nós copiamos mal o modelo americano, que o modelo americano, o presidente da República, ele vai fazer a declaração de abertura, né? E ali tem todo um manifesto do presidente no Congresso americano. No nosso caso, nós não vamos, então não tem essa proximidade. No caso do parlamento inglês, se negociam as leis, o primeiro-ministro vai negociar leis, vai negociar uma série de situações legislativas que estão sendo elaboradas e que para nós causam estranhamento. Claro que aí isso se agudiza quando entram assuntos polêmicos, e aí o judiciário está refazendo o que foi feito pelo legislativo, o legislativo vem com uma outra camada de decisão e refaz aquilo, e aí vira uma maluquice política e institucional, e que nós passamos a nos questionar até da própria eficiência da nossa democracia, né? Será que isso é democrático que está acontecendo? E aí, claro que vai recair no assunto que toca a nós, que é o problema do ativismo judicial, né? E que, nesse momento... André, isso sem falar na questão da medida provisória, né, que é absolutamente um instrumento do parlamentarismo que foi trazido para o contexto presidencialista e que, de certa forma, agudiza tudo isso que tu falou. Então, mais isso ainda para falar. Realmente, eu acho que até a gente tem autores, por exemplo, vai pegar o constitucionalismo norte-americano, né? Vai pegar o Ackerman, né? Hoje ele já fala em textos que a gente precisa, ele chegou a afirmar que a gente precisava rever o nosso sistema de governo no Brasil, porque justamente colocando na conta do presidencialismo todos esses problemas relacionados a essas distorções institucionais. Não sei se precisa chegar a tanto, até estou orientando uma aluna do doutorado que vai problematizar isso na tese dela, mas o fato é que a gente precisa olhar para essas disfuncionalidades e se posicionar criticamente para elas sob pena de prejuízo democrático, né? Que foi justamente que o André falou. Não, e o exemplo disso, desculpa eu entrar assim, o exemplo disso é o federalismo brasileiro. O federalismo brasileiro é um modelo importado na Constituição de 1891 por conta de uma influência do Rui Barbosa na Comissão de Notáveis, só que o federalismo americano ele surge de baixo para cima. São 13 colônias independentes que, vendo-se fragilizada com toda a disputa bélica com o exército, o maior exército profissional da época, era o exército inglês, elas se unem, criam a União, um governo de união, entregam uma pequena parcela das suas atribuições e competências executivas, legislativas e judiciais, mas permanece com a maioria, o que funciona até hoje no federalismo americano. É assim, os estados são absolutamente fortes. No Brasil, um país com uma tradição política, com uma cultura política centralizadora e monárquica que vem de Portugal, nós trazemos o federalismo e invertemos, é uma pirâmide de cabeça para baixo, que a maior parte das atribuições estão com a União, em todos os sentidos, e o resto, por resíduo, vai... Tanto a federação no que tange a organização institucional do Estado brasileiro, quanto a federação tributária, que é a mesma coisa. E nós tivemos o luxo de botar uma cereja nesse bolo, que foi a inclusão dos municípios na nossa federação. É o único caso brasileiro, é o único caso mundial. Aí... Pessoal, alguém mais? A Clarissa tinha entrado nessa discussão no início da fala, inclusive, André, porque falava um pouco dessas... E não só isso, né? O nosso modelo constitucional, se a gente pegar o nosso modelo constitucional até 69, final da década de 60, ele era completamente difuso nessa mesma roupagem da dinâmica da importação do modelo americano, né?
Nós só vamos ampliar o papel do controle concentrado no final da década de 60, ou seja, atribuindo ao STF um conjunto de novos papéis, o que também... E que hoje invertemos isso, né? O processo de objetivação do... meio esquizofrênico, em certo sentido, porque nós não temos um acordo constitucional, como defendia o Bonavides, um acordo constitucional no sentido europeu, né, Clarissa, de ter lá quase que um órgão separado do judiciário, né, com representatividade temporária, né? Aqui o STF, como fazia parte do judiciário, continuou fazendo parte do judiciário, então ele é uma corte de cassação, de revisão de recursos, ele analisa crimes de circunstâncias de atores privilegiados, e também é uma espécie de corte constitucional. Então ele faz 3 coisas, e evidentemente que virou uma instituição gigantesca, a ponto de o Brasil ter um gasto do PIB no judiciário dos maiores do mundo. A gente tem uma estrutura gigantesca para fazer a máquina funcionar, que é maior que a Alemanha, que é maior que os Estados Unidos. Bom, tem outras razões também, né? Mas aí a gente resolve tudo isso com a repercussão geral, né? Não, assim, ó, realmente, como eu já havia mencionado antes, essa questão, essas peculiaridades do constitucionalismo brasileiro, da forma como a gente foi emendando coisas, né, para formar essa identidade constitucional, isso traz prejuízos assim, institucionais enormes, assim, especialmente olhando para essa questão da separação de poderes, né? Então, esse é um ponto que merece sempre ser colocado, assim, e eu achei que esse diálogo final aqui foi muito bom, principalmente para a parte das perguntas, porque daí a gente consegue convergir ideias, né, e também aprofundar um pouco mais. Pessoal, mais uma vez, pessoal muito acanhado, né, Clarissa? Pessoal... Não, mas lá também, sempre assim, o pessoal fica tímido. Mas, de todo modo, o pessoal está aqui nas mensagens elogiando a fala. Nem olhei. Então, a gente agradece. E fica ainda a palavra em aberto. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, fazer algum comentário? Bom, não estando... Eu só queria deixar um abraço para a Clarissa e ficar imensamente feliz e orgulhoso da trajetória dela, que é uma trajetória, uma curva ascendente assim maravilhosa. E eu tenho assim uma proximidade com essa trajetória dela, porque quando eu terminei a defesa da minha tese, no mesmo dia o professor Leonel me convidou para fazer parte do programa, e ela sai do programa e vai fazer parte do corpo docente. Então, um grande abraço, uma felicidade te encontrar. Felicidade toda minha, professor. Pessoal, nós estamos com uma hora e meia de atividade, Clarissa, mas era dentro do que a gente planejou, né? Porque a gente hoje está cheio de eventos, cheio de compromissos, de aulas. Eu acho que 1h30 é um bom tempo de reflexão. Eu gostaria de, em nome do grupo de pesquisa aqui, de Fundamentação Crítica de Direitos Humanos e do nosso PPGD, te agradecer de forma muito carinhosa a tua disponibilidade, teu aceite. Eu espero, Clarissa, que a gente possa manter esse contato, fazer outras atividades em conjunto e te parabenizar aí pela tua caminhada, pela tua produção, pela tua pesquisa e pela fala de hoje, que foi maravilhosa. Estenda também nossos cumprimentos ao professor Lênio, aos demais professores da casa, que foram professores da gente, que a gente tem um profundo carinho pela Unicinos. Aprendi muito na casa e a gente sempre leva esses professores com muito carinho, inclusive nas nossas referências. Mas agora a história é tua e, portanto, vamos valorizar também as crias desses projetos todos, né? E os projetos de existência de mundo e de futuro. Então, Clarissa, seja muito bem-vinda à nossa instituição. Espero que tu retornes, inclusive presencialmente em breve, para a gente fazer banca, fazer eventos presenciais. Não estamos tão longe assim, né? É verdade. E a gente possa trocar aí pessoalmente impressões sobre os temas das pesquisas em comum. Agradecemos de maneira particular também os nossos alunas do mestrado, doutorado em Direitos Humanos, os alunos da graduação, os bolsistas de iniciação científica, os professores que se encontram aqui, o professor Enio, o professor André, eu vi que tem outros professores também, o professor Daniel, alguns eu não vejo aqui, também não vou abrir, professores, alunos e professores de outras instituições que eu vi, que me mandaram aqui mensagem, que também estão presentes, tem gente do Paraná, tem gente de Rondônia, tem gente de Santa Catarina, tem gente do Espírito Santo, então, todos muito bem-vindos à nossa instituição, nossa casa, e amanhã a gente continua os debates às 9 horas, com a fala do professor Lúcio Almeida,
e também a fala do professor Fernando Sodré. Fernando Sodré é o chefe da Polícia Civil, né, do Rio Grande do Sul, é nosso doutorando da casa. O professor Lúcio Almeida era um professor da URGS, agora está no programa, acho que da Uniriter, que vai falar sobre a questão dos estudos críticos raciais. E à tarde, amanhã às 14 horas, nós temos uma professora chilena, que vai falar um pouco do estado das discussões da Constituição chilena no que diz respeito a gênero, e também temos uma professora argentina para falar sobre violência de gênero na parte da tarde. Então, todos convidados, todas convidadas para amanhã seguirmos na nossa programação. E para finalizar, mais uma vez, Clarissa, muito obrigado, de verdade, foi muito boa a atividade, espero que também tenha gostado e que a gente possa se ver em breve. Professores, foi uma satisfação. Desculpa. Professores, foi uma satisfação estar aqui com vocês essa tarde, discutir, problematizar. Adorei saber do projeto de pesquisa, contem comigo para eventuais diálogos e é uma satisfação mesmo, uma honra ter passado essa tarde aqui com vocês. Então tá, assim encerramos. Contamos com a presença de todos e todas amanhã de manhã às 9 horas, né, no link que está acostado na página do evento. E depois desse vídeo, aqueles que assistirem num outro momento, tenho certeza que vão gostar da atividade que a gente desenvolveu. Tchau, tchau e até breve.